para que fosse identificada a minha posição. Sou Cícero Reis, mestre de cerimônias desta casa. Homem de pele parda, cabelos grisalhos, uso óculos retangular de armação preta. Na ocasião, uso um terno preto, camisa de longas compridas branca e uma gravata azul. Falo de uma tribuna confeccionada em concreto. Boa tarde, senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio. Boa tarde, telespectadores da Alesse TV, ouvintes da Alesse FM, público das mídias sociais. Para a abertura da sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz, convidamos para presidir a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual Romeu Aldigueri. Senhores e senhoras presentes, telespectadores da Alesse TV, ouvintes da Alesse FM, demais cidadãs e cidadãos que nos acompanham a transmissão pelas mídias sociais, nosso cordial boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz, atendendo a requerimento de nossa autoria, subscrito pelos deputados Bruno Pedrosa, de Assis Diniz, Daniel Oliveira, Firmo Camussa, Guilherme Sampaio, Heitor Ferrer e Salmito Filho, deferido pela mesa diretora. A presidência convida para compor a mesa com muita satisfação as seguintes personalidades: senhor Edson Queiroz Neto, presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, representando os familiares do chanceler Edson Queiroz. Excelentíssima senhora Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Estado do Ceará, neste ato representando o governador do Estado, Elmano de Freitas. Domingos Filho, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico do Ceará e ex-presidente dessa casa. Desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Senhora Manuela Queiroz Bacelar, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz. Magnífico reitor, Dr. Randal Martins Pompeu, reitor da Universidade de Fortaleza. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, neste ato, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Heráclito Vieira. Solicitamos aos presentes que fiquem em posição de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será interpretado pela Camerata da Unifor, com regência do maestro Marcos Vinícius Cardoso da Silva.
Quero convidar a desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, para compor a mesa. Seja bem-vinda. Nesse momento, assistiremos à apresentação do coral e da camerata da Unifor, com regência da maestrina Lilian Araújo Alves e do maestro Marcos Vinícius Cardoso da Silva, que interpretarão as músicas Ceará, Terra da Luz, de Fagner, e Berimbau, de Vinícius de Moraes. Imagina um lugar tão lindo, todo colorido, pintado na mais bela tela pelo Criador. Imagina o lugar dos sonhos do meu paraíso, as cores da felicidade sorrindo pra você. Imagina o meu povo seguro, minha alegria. Eu agradeço todo dia, tenho amor e paz. Daqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza. É tanta beleza, não troco por nada, sou feliz demais. E o sol iluminando os corações, o verde do teu mar que me seduz. A tua maravilha encanta, eu posso me orgulhar. Sou cearense, sou do meu lugar. Sou verdadeiro, sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Sou cearense, sou do meu lugar. Sou verdadeiro, sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Imagina um lugar tão lindo, todo colorido, pintado na mais bela tela pelo Criador. Imagina o lugar dos sonhos do meu paraíso, as cores da felicidade sorrindo pra você. Imagina o meu povo seguro, minha alegria. Eu agradeço todo dia, tenho amor e paz. Daqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza. É tanta beleza, não troco por nada, sou feliz demais. E o sol iluminando os corações, o verde do teu mar que me seduz. A tua maravilha encanta, eu posso me orgulhar. Sou cearense, sou do meu lugar. Sou verdadeiro, sou da terra da luz, eu sou do Ceará. Sou cearense, sou do meu lugar. Sou verdadeiro, sou da terra da luz, eu sou do Ceará.
ele vai brincar, 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 brincar. Capoeira me mandou, Vicente já chegou, chegou para brincar, brincar, brincar. Quem todo confirmou, vai terminar a noite, está na câmara. Brincar, 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 brincar. Brincar, 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 brincar. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Presidência Romeu Aldigueri. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre o centenário de Edson Queiroz. São 100 anos de trajetória e muitas conquistas. O industrial Edson Queiroz, nascido na cidade de Cascavel, no Ceará, em abril de 1925, veio para Fortaleza em 1932. Edson Queiroz foi o segundo de 6 irmãos do casal Cordélia Antunes Ferreira e Genésio Clementino de Queiroz. No decorrer de sua vida, Edson Queiroz se dedicou com sucesso a diferentes áreas do comércio, da indústria, das comunicações e da educação. Em 1945, casou-se com Iolanda, com quem teve 6 filhos: Ayrton, Mayra, Edson Filho, Renata, Lenise e Paula. Edson Queiroz era um homem à frente do seu tempo, cheio de determinação para grandes realizações. Compreendeu muito cedo que o valor real da vida vem com a própria jornada, sem medo de sonhar alto. Com apenas 26 anos, fundou uma empresa de gás liquefeito de petróleo. Em 1962, Edson Queiroz entra no mundo da mídia com a rádio Verdes Mares AM, estabelecida em Fortaleza, procurando dar ênfase ao setor de jornalismo. Em 1970, fundou a TV Verdes Mares. Com seu pioneirismo, contribuiu muito para o segmento da educação. Em 1971, criou a Fundação Edson Queiroz. Para ele, sem educação não existe desenvolvimento. Então, em 1973, inaugurou a Universidade de Fortaleza. Um empreendimento ousado, mas com sua visão inovadora e compromisso com o desenvolvimento social, tornou-se referência para o setor educacional e industrial. Edson Queiroz faleceu precocemente em 1982, vítima de um acidente aéreo na Serra de Aratanha, na Pacatuba, no Ceará. Mas o seu legado ficou para a história. Reconhecido por ser um homem visionário, Edson Queiroz foi o mais importante empresário do Ceará no século XX. Senhoras e senhores, Edson Queiroz foi um dos mais importantes empresários e empreendedores do estado do Ceará, tendo contribuído de forma indelével para o desenvolvimento econômico e social, não apenas do nosso estado, mas de toda a região Nordeste e do nosso país. Nascido em 12 de abril de 1925, em Cascavel, no estado do Ceará, Edson Queiroz construiu um dos maiores grupos empresariais do Brasil. O Grupo Edson Queiroz, que atua em diversos segmentos, como distribuição de gás, água mineral, eletrodomésticos, comunicação, agropecuária, entre tantos outros, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E em reconhecimento da importância desse centenário, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do deputado Romeu Aldigueri, subscrito pelos deputados Salmito Filho
Heitor Ferrer, Daniel Oliveira, Bruno Pedrosa, Guilherme Sampaio, de Assis Diniz e Firmo Camussa, deferiu a realização desta sessão solene. E para prosseguir com esta sessão solene, com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente desta casa, deputado estadual Romeu Aldigueri. Nosso cordial boa tarde a todos. Queria, antes, fazer alguns registrar aqui a presença do amigo deputado Salmito Filho, que subscreve essa sessão solene, do amigo deputado Cláudio Pinho, do amigo deputado de Assis Diniz, que também subscreve essa sessão, registrar a presença da nossa querida deputada Luana Régia, conterrânea do nosso Edson Queiroz, de Cascavel, registrar também a presença do deputado Júlio César Filho, registrar a presença do ex-deputado dessa casa, Jorge Lima, que hoje é secretário da Regional 2 da Prefeitura de Fortaleza, registrar a presença de familiares, doutor Igor Queiroz Barroso, neto de Edson Queiroz Neto, neto de Edson Queiroz, Felipe Queiroz Rocha, neto de Edson Queiroz, Manuela Queiroz Bacelar, neta de Edson Queiroz, doutor Silvio Frota, genro, esposo da doutora Paula, filha de Edson Queiroz, desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, Rafael Marcílio Xerez, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, primeiro-tenente Ribeiro Filho, neste ato representando o capitão dos portos do estado do Ceará, Bruna Milhão Pinto, vereador de Juazeiro Barbosa Neto, André Montenegro, vice-presidente da FIEC, Antônio dos Santos, ex-presidente dessa casa de 81 a 82, Maria Clara Bulgari, vice-reitora de ensino da Unifor, doutor Jorge Parente, ex-presidente da FIEC, saudar o coral da Unifor, em nome da maestrina Lília Alves, e a camerata, em nome do maestro Marcos Vinícius Cardoso. Quero aqui saudar todos os presentes, saudar meu amigo Rui do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares, presidente do grupo, Carlos Rotella, presidente do grupo, em nome deles, homenagear todos os colaboradores que fazem as mais diversas áreas de atuação do Grupo Edson Queiroz. Queria aqui saudar a primeira-dama dessa casa, Tainá Marinho. Queria convidar um amigo, deputado Salmito Filho, para assumir a presidência, para eu poder usar a tribuna. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Presidente Romeu Aldigueri. Senhoras e senhores, eu trouxe hoje um discurso, eu não costumo fazer isso, mas em homenagem a Edson Queiroz, para ficar para a história, hoje eu trouxe um discurso escrito. Muitos foram líderes, muitos foram empreendedores de sucesso, muitos foram visionários e percorreram a vida deixando legados admiráveis e determinantes para um povo. Muitos geraram empregos e foram construtores de um novo tempo. Muitos foram inspiradores e ajudaram a moldar toda uma identidade geracional. Porém, Edson Queiroz, em uma pessoa só, foi líder, empreendedor, visionário, inspirador, cujo sobrenome virou uma marca de sucesso, de determinação e de influência. A boa influência, exercida ao lado da sua companheira, Dona Yolanda Queiroz, a grande dama. A influência para o despertar de um comportamento que faz acontecer, que determina o futuro, que rompe paradigmas e surpreende o mundo ao realizar o irrealizável. Que emprega, que agrega, que comunica, que alimenta, que dá consistência às incertezas da vida e que é exemplo, porque Edson Queiroz é fundamentalmente isso, exemplo. Essa sessão solene não é apenas para homenagear um grande cearense, um imenso brasileiro, é também para agradecer o que há 100 anos, na querida cidade de Cascavel, os céus colocavam na nossa terra um dos homens mais corajosos e ousados do Brasil. Sem ele,
seríamos mais pobres, teríamos menos capacidade de enfrentar desafios, porque nossa história não nos daria essa sustentação, porque a grande capacidade desses desbravadores é nos mostrar que, sim, os sonhos são possíveis. Edson Queiroz, é importante que se diga, nasceu em um Nordeste muito mais pobre, muito mais áspero e árido que hoje, com muito mais dificuldades estruturais e bem mais isolado do restante do país. Havia mais injustiça, menos caminhos. Ainda assim, desenvolveu projetos de sucesso no comércio de eletrodomésticos, distribuição de gás, ensino superior, metalúrgica e tantos outros. Passou a história como um homem de sucesso, mas me permitam concentrar minhas palavras no simbólico, na escrita de um passado, do nosso passado, porque riqueza maior é a que é dividida, a que transborda de si para se derramar sobre os outros. A riqueza que mais me encanta é a oportunidade que a Fundação Edson Queiroz proporciona à família cearense, nordestina e brasileira, cujos olhos podem ver uma sólida e consistente coleção de arte que vai das imagens sacras do período colonial à arte contemporânea, passeando por séculos de inteligência. Alfredo Volpi, Antônio Bandeira, Portinari, de Cavalcante, são alguns que você pode ver gratuitamente. Não estou falando de pintores, estou falando de Brasil, de referências, de passado e de legado. Estou falando de ofertar ao Ceará marcas inesquecíveis. Em uma foto icônica, um homem de camisa simples, rabisca com a caneta um calhamaço de papéis. Ao alto, lê-se a palavra diário. Este homem se veste de maneira popular, já tem as marcas do tempo nas mãos, nos cabelos. Este homem todos conhecem bem, não só carrega o tempo consigo, como construiu um tempo próprio, um tempo em que ser cearense passou a ser orgulho. A história de Edson Queiroz é também a nossa história. Somos do Ceará, somos da terra de Edson Queiroz, orgulhemo-nos disso. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Homenagearemos, neste momento, em alusão ao centenário do nascimento de Edson Queiroz, convidamos ao centro do plenário 13 de maio o presidente desta casa, o deputado Romeu Aldigueri, juntamente com os demais deputados, para fazer a entrega da homenagem. Deputado Salmito Filho, deputada Luana Régia, deputado Júlio César, deputado de Assis Diniz, deputado Cláudio Pinho. E para receber a homenagem, convidamos os familiares presentes a esta sessão. Edson Queiroz, in memoriam, empreendedor e empresário, fundador do Grupo Edson Queiroz e da Universidade de Fortaleza. De 12 de abril de 1925, de Cascavel, para escrever o nome na história do estado do Ceará, do Nordeste brasileiro, do Brasil.
e representando todo o brilho e toda a beleza desenvolvida pelo pensamento de Edson Queiroz, Manuela Queiroz Bacelar recebe das mãos do presidente desta casa, Romeu Aldigueri, um buquê de flores, simbolizando o jardim do conhecimento regado pelo empreendedorismo, dedicação e entusiasmo de Edson Queiroz. Alesse 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Presidência, Romeu Aldigueri. Eu queria quebrar aqui o protocolo. Nós vamos já ouvir os netos do Dr. Edson Queiroz. Vamos ter a honra e o privilégio de ouvir a doutora Socorro França e Domingos Filho, que nos primam com a sua inteligência e presença, mas eu queria quebrar o protocolo e chamar aqui um dos colegas, que é subscritor, que não queria falar porque é humilde, e é um fã de Edson Queiroz, e assim como eu já leio e releio a biografia várias vezes. Eu queria que ele contasse, pedi ali no ouvido dele que ele contasse só para quem não conhece, para ficar nos anais dessa casa e registrado, falar livremente e contar aqui uma passagem do Dr. Edson quando foi a Nova York. Deputado Salmito, por favor. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Bom, muito boa tarde, senhor presidente, querido amigo deputado Romeu Aldigueri, que foi brilhante em suas palavras. Eu agradeço a generosidade e, em nome do representante da família do senhor Edson Queiroz, o Edson Queiroz Neto, aqui eu cumprimento todos os familiares e peço licença para, em nome da doutora Socorro França, cumprimentar aqui todas as mulheres presentes. Senhor presidente, o senhor Edson Queiroz, Vossa Excelência, com muita objetividade e muito brilhantismo, né, falou, né, da liderança, do líder, do visionário, do empreendedor. Eu diria que o senhor Edson Queiroz, ele criou, com a sua inteligência prática, o que nós hoje estamos ainda descobrindo e aprendendo. Operação urbana consorciada, parceria público-privada, agregar valor, industrializar, transformar, criar oportunidades produtivas, criar oportunidades de emprego e renda, criar oportunidades da importância da universidade, que é onde se constrói ciência, onde se constrói tecnologia, e não tem competitividade sem ciência e sem tecnologia. Portanto, é tudo isso e muito mais esse legado desse extraordinário cearense, desse extraordinário nordestino, desse extraordinário brasileiro. Mas o fato que Vossa Excelência fez referência foi na loja, o senhor Edson Queiroz acompanhando a dona Yolanda, que fazia um tratamento de saúde, de uma fratura de um braço, lá em Nova York, e ele comprando umas lembrancinhas. Obviamente a família sabe muito bem, mas só compartilhar com todos, especialmente a população cearense que acompanha aqui os meios de comunicação desta casa, ele comprando umas lembrancinhas em Nova York, e para trazer para os familiares, para os netos, e ali numa loja, uma loja pequena, uma loja que estava escura, que estava até um pouco malamanhada, suja, e ele perguntou para o senhor quanto era uma mala, né? E aí, aparentemente, aquele senhor era o proprietário da loja, mal respondeu o preço da mala, e ele olhou para um lado, olhou para o outro, encontrou algo para limpar a mala, ele foi para a calçada e foi limpar a mala para comprar a mala. E aí chegou uma outra pessoa, perguntou quanto era a mala, pensando que o seu Edson era o funcionário da loja. E ele atendeu, vendeu a mala, vendeu outros produtos, deu uma cortesia,
Depois entregou o dinheiro para o proprietário da loja, o proprietário da loja ficou assim, olhando, estranhando, né? E aí ele pegou outra mala, a que ele queria comprar, e foi limpar novamente na calçada, e outro cliente aparece, ele vende, faz uma venda ainda maior, depois entrega o dinheiro para o proprietário e diz, olha, o senhor é importante limpar aqui a loja, mudar a vitrine, dar uma arrumada aqui. E o senhor disse, bom, eu gostei de você, eu vou contratá-lo para você trabalhar aqui. Ele, pela manhã eu não posso, porque eu estou acompanhando a minha esposa no hospital, mas à tarde eu topo a partir de imediato. Então, essa é a grandeza de quem é genuinamente grande, de quem não precisa parecer ser, na verdade, é o ser, né? É ontológico. Portanto, presidente, parabéns pela iniciativa. A iniciativa de Vossa Excelência é aquela iniciativa que a gente fica, enquanto parlamentar, por que eu não tive a iniciativa antes? Mas isso aqui é um sentimento de admiração e de respeito à iniciativa de Vossa Excelência e parabenizar toda a família, todos que fazem o Grupo Edson Queiroz, que muito honram a nossa cearensidade, a nossa condição cearense. Né? Como dizia o grande Parsifal Barroso no livro O Cearense, o melhor do Ceará é o cearense. E um dos grandes exemplos é Edson Queiroz. Obrigado, presidente. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Com a palavra, o presidente Romeu Aldigueri. Obrigado e parabéns, deputado Salmito. Convido a fazer uso da palavra o presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Boa tarde a todas e todos. Quero aqui saudar a mesa, na pessoa do presidente, deputado Romeu Aldigueri, e saudar as demais autoridades aqui, se me permite, doutora Socorro França, utilizar Vossa Excelência, querida, para as demais autoridades aqui. Quero saudar também todos os familiares de coração que estão aqui, Felipe, Igor, Aline, tio Silvio, Maná. Excelentíssimos senhores, deputados, que subscrevem o requerimento e demais parlamentares presentes. É com imensa honra e profundo sentimento de gratidão que participo hoje desta solenidade, representando o Grupo Edson Queiroz e os familiares de Edson Queiroz, nesse conglomerado que é motivo de muito orgulho e referência nacional, fruto da visão e do trabalho incansável do grande cearense que hoje é homenageado. Faço parte da terceira geração de uma família que tem como missão permanente manter e elevar cada vez mais a qualidade dos produtos e serviços ofertados pelas nossas empresas, que atualmente geram mais de 9 mil empregos diretos em todo o Brasil. A Nacional Gás, a Esmaltec, a Minalba e o Sistema Verdes Mares levam consigo a marca de excelência e confiança conquistada ao longo de décadas. Hoje celebramos o centenário de nascimento do meu avô, Edson Queiroz, um homem extraordinário não apenas pelo seu empreendedorismo e sucesso nos negócios, mas principalmente pela sua integridade, coragem e compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Edson Queiroz foi, acima de tudo, um ser humano generoso, de profunda hombridade e que, mesmo diante das adversidades, sempre seguiu em frente, ajudando inúmeras pessoas e comunidades por onde passava, especialmente aqui no estado do Ceará. Confesso que é motivo de especial alegria e emoção ter sido batizado com seu nome. Carregar o nome do meu avô é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma imensa responsabilidade. Espero seguir honrando este nome, dando continuidade a seu legado com dedicação, ética e responsabilidade social.
Em nome do Grupo Edson Queiroz, agradeço especialmente ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Adighieri, e aos demais parlamentares que tiveram a sensibilidade e generosidade de propor e aprovar esta sessão solene em homenagem ao centenário de Edson Queiroz. Que a história e o exemplo deixado por Edson Queiroz continuem inspirando futuras gerações a construírem um Ceará ainda mais próspero, justo e desenvolvido. Muito obrigado. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Convido a fazer uso da palavra a vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, senhora Manuela Queiroz Bacelar. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor, deputado estadual Romeu Adighieri, presidente desta casa, meu primo, senhor Edson Queiroz Neto, excelentíssima senhora Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Estado do Ceará, neste ato representando o governador do Estado, Eumano de Freitas, excelentíssimo senhor Domingos Filho, secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssima senhora desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, magnífico reitor da Universidade de Fortaleza, Randall Martins Pompeu. Senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Adighieri, ilustres deputados, autoridades presentes, senhoras, senhores, meus familiares aqui presentes, é com grande emoção que me encontro nesta casa, enquanto vice-presidente da Fundação Edson Queiroz e integrante da 3ª geração da família, para participar desta sessão solene em homenagem ao centenário do meu avô, Edson Queiroz. Um homem visionário, cuja coragem e espírito inovador não apenas moldaram a história do Ceará, mas também tiveram um impacto fundamental no desenvolvimento do Brasil. Este momento de grande significado é uma reafirmação do legado que ele deixou, um legado que permanece vivo até os dias de hoje. Quero começar expressando minha gratidão aos deputados que tornaram possível essa homenagem. Agradeço ao presidente desta casa, Romeu Adighieri, e aos demais parlamentares que, com tanta atenção, fizeram desta sessão solene uma realidade. A homenagem prestada aqui na Assembleia Legislativa é o testemunho da relevância do trabalho deste filho de Cascavel. Edson Queiroz foi um homem multifacetado. No campo empresarial, fundou e desenvolveu empresas que se destacam em vários setores, como energia, bebidas, comunicação e eletrodomésticos. Hoje, o Grupo Edson Queiroz, como falou meu primo Edson, é um conglomerado de referência no Ceará e no Brasil, escrevendo uma história que se consolida ao longo dos anos e que continua a gerar frutos. A criação da Universidade de Fortaleza, a Unifor, mantida pela Fundação Edson Queiroz, reflete a crença inabalável de Edson Queiroz de que a educação é a condição para o desenvolvimento humano, social e econômico. A Unifor é a concretização de um sonho sonhado há 2. E Holanda e Edson queriam transformar o Ceará por meio da formação de cidadãos preparados para os desafios do futuro. Edson Queiroz não foi apenas um empresário de sucesso. Ele foi, acima de tudo, um homem de ação. Ele costumava dizer, deputado Salmito,
que estava 24 horas por dia pronto para trabalhar. Sua vida é exemplo de grandes conquistas que são feitas de coragem, visão de futuro e, sobretudo, determinação. Ele entendia que o sucesso não se mede apenas por resultados financeiros, mas principalmente pelo impacto positivo que se deixa nas vidas das pessoas. E com esse pensamento ele fundou a Unifor, que hoje é uma das maiores universidades do Brasil, com mais de 130 mil profissionais formados, atuando em diversas áreas. Ao celebrarmos o centenário de Edson Queiroz, ressaltamos o quanto ele integrou educação, cultura, desenvolvimento social e econômico. Seu olhar holístico e comprometido com o bem comum continua a nos inspirar e nos guiar. E é com muita honra que, ao lado da minha tia Lenise Queiroz Rocha e dos demais membros do Conselho Curador da Fundação Edson Queiroz, Renata, Paula, Igor e Edson Neto, seguimos com a missão de perpetuar esse legado. Uma missão que, embora desafiadora, é também grande fonte de gratificação. A cada projeto da Fundação, seja na educação, na cultura ou no desenvolvimento social, sentimos que estamos cumprindo o propósito que esse grande cearense nos deixou. Por fim, agradeço a todos os presentes, e em especial à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por tornar este momento possível. Agradeço também a todas as pessoas que, de alguma forma, têm contribuído, e muitas delas estão aqui hoje, que, de alguma forma, têm contribuído para que o legado de Edson Queiroz continue a inspirar gerações. Ao longo deste ano, realizaremos iniciativas que relembram a jornada de Edson Queiroz, que é, para nós, um grande, luminoso e eterno farol. Muito obrigada. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Presidência, Romeu Aldigueri. Convido para fazer uso da palavra o ex-presidente dessa casa, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, Domingos Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, deputado Romeu Aldigueri, excelentíssima senhora secretária Socorro França, nesse ato representando o governador Eumânio de Freitas, excelentíssimo senhor desembargador Francisco Luciano Lima, representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Heráclito Vieira, excelentíssima senhora desembargadora Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, magnífico reitor Randal Martins Pompeu, reitor da Unifor. De propósito, deixei para o final para cumprimentar a vice-presidente da Fundação, Manuela Queiroz Bacelar, e ao presidente do Conselho de Administração, Edson Queiroz Neto, em cujos nomes cumprimento toda a família que está aqui, netos, sobrinhos, filhos, e dizer que é de fato reconhecido pelo Ceará que vocês que dão continuidade a essa extraordinária obra também perpetuam outros princípios muito fortes de Edson Queiroz. Humildade, honestidade, luta e fé. Isso faz com que esse grupo continue sempre destacando o Ceará como um dos maiores grupos empresariais do Nordeste e do Brasil. Eu digo que Edson Queiroz foi, acima de tudo, um homem que
corporificou uma máxima que diz que o indivíduo é do tamanho dos seus sonhos, do exato tamanho dos seus sonhos. E os sonhos não têm limites. E Edson Queiroz mostrou no passo a passo, percorrendo todos os ciclos, nos altos e baixos que existem na vida da gente, e ninguém só vence, também perde, né? E, enfim, mas persiste e volta a se reinventar. E é um orgulho, de fato, para o Ceará. Presidente Romeu, você foi extraordinariamente feliz nessa ideia. Porque nós, cearenses, e essa casa, que agora eu completo 14 anos que me despedi dessa tribuna, quando eu tive a honra de presidi-la por 2 vezes, depois fui cumprir outras missões, como vice-governador do Estado, presidente, enfim, a Assembleia Legislativa, como uma casa de representação popular, deve, sim, perpetuar histórias e escritos e talentos como o do Edson Queiroz. 100 anos de alguém que continua inspirando tanta gente. Quem conhece a história, ouve falar da história, se anima e imagina que tudo é capaz de ocorrer para se vencer. Se o Edson Queiroz, superando todas as dificuldades, no passo a passo, conseguiu chegar mais longe, por que eu não posso também? E é essa inspiração e a generosidade de um homem que atuou em todas as áreas da atividade econômica e ainda na educação. Olhando para o Estado, olha, nós estamos falando em 1970, olhando para o Estado e dizer o seguinte: vamos fazer uma grande formação para o Ceará, para o Nordeste, são 130 mil formados, como aqui acabou de dizer. Modo que eu fico muito feliz em poder também dar a minha modesta palavra no sentido de apoiar essa iniciativa. Eu termino com uma poesia que eu acho que representa muito bem essa luta do Edson Queiroz, que diz o seguinte: quando alguém me perguntar como é que eu fui capaz de levar quedas tão feias e ainda correr atrás, eu respondo, meu patrão, quem não quer cair no chão não pode pensar em voar. A vida não é um salto e quem quiser voar mais alto não para até decolar. Valeu. O plenário 13 de maio recebe a sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Convido para fazer uso da palavra secretária dos Direitos Humanos, representando o governador Elmano de Freitas, doutora Socorro França. Muito alegre de estar aqui, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o nosso querido presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e autor do requerimento que originou esta sessão solene, nosso querido deputado Romeu Aldigueri. E eu quero dizer aqui, nesse momento, dar um testemunho. O meio ambiente do Estado do Ceará, quiçá do Brasil, lhe agradece por tanta luta, por tanta garra para que nós pudéssemos respirar melhor neste país. Quero cumprimentar aqui a nossa querida primeira-dama Tainá Marinho, que é uma verdadeira surpresa para nós aqui, sabe, Tainá? O trabalho que você vem fazendo, a forma como você vem cantando, para nós realmente merece de cada um de nós o nosso respeito e o nosso carinho. Vá em frente, que eu tenho certeza que você consegue. Quero cumprimentar os nossos deputados, todos que estão aqui, em nome aqui do nosso querido Salmito. Por que eu falo do Salmito? Porque eu conheço o Salmito desde pequenininho, desde que ele nasceu. Aí olhei logo para ele aqui e resolvi cumprimentar. Quero aqui, nesse momento, abraçar meu querido Edson Queiroz Neto, que também foi pequenininho, agora está de barba branca. E aí, em nome dele, todos vocês, o Igor também, que eu vi pequenininho, aliás, todos vocês, né, Silvio? Eu me lembro de você pequeno.
Então, eu gostaria aqui, em nome de vocês, cumprimentar toda a família. Quero abraçar esse homem de Itauá, esse gigante Domingos Filho, abraçar nosso querido desembargador Luciano, abraçar a nossa querida Fernando Shoa, a minha querida Manuela, que também vive pequenininha, e o Randall também vive pequenininho, e a Gina também vive pequenininha. Bom, gente, brincadeiras, mas eu queria dizer para vocês, relembrar aqui, era final de tarde do dia 21 de março do ano de 1973. Eu estava lá, sou testemunha. Aquele dia em que nascia, no estado do Ceará, uma universidade. É 73, né, Randall? Estou correta, né? Nascia uma universidade. E naquele momento, todos nós atônitos, uma universidade. Eu me lembro que quando eu fui fazer minha faculdade, era 50 vagas para o ano todo. Era muito difícil a gente entrar numa universidade. E, de repente, aparece um homem forte e diz, eu vou querer libertar o Ceará. E só através do conhecimento eu vou conseguir libertar o Ceará. E esse homem é Edson Queiroz. E que, nesse dia, ele estava lá emocionado, comovido, e eu vi a seguinte frase do ministro da Educação ali presente, Jarbas Passarinho, dizendo, no final do discurso dele, vi uma universidade nascer, vi um homem chorar e uma universidade nascer. Gente, eu sou testemunha viva. Com meus 81 anos de idade, cheio de garra e de vivacidade, eu assisti o estado do Ceará criando a sua primeira universidade particular, graças a esse homem visionário chamado Edson Queiroz, que vai ficar para sempre na nossa memória, no nosso coração. Eu agradeço muito a ele. Formei meus 4 filhos na Universidade de Fortaleza, e ele sempre foi magnânimo. Todo professor aqui que colocar o seu filho, eu dou 50% de abatimento. Então, foi tudo para a Unifor. Gente, vocês não têm ideia de como a história nos remonta tudo o que há de importante para esse Estado. Hoje, se a gente abrir as portas do sistema judiciário, nós temos lá quase um tribunal, nós temos lá quase um fórum, né, meu desembargador Luciano? Formado na Unifor. Se a gente abrir as portas do Ministério Público, nós temos lá quase todo mundo formado na Unifor, na Defensoria Pública, nas embaixadas. Olhe, vocês não têm ideia, não podem mensurar o que efetivamente foi a instalação de uma universidade por Edson de Queiroz aqui no estado do Ceará. Ele foi, a gente fala ele como desenvolvimento econômico, social, tudo isso. Mas, sobretudo, ele foi um homem libertário. Ele, através desse gesto, ele nos deu conhecimento. E esse conhecimento nos libertou. E esse conhecimento tem atravessado rincões afora, fora deste país, alunos da Unifor, que, graças a Deus, nós tivemos essa graça de ter esse homem visionário, Edson Queiroz. E eu não gostaria de falar muito, mas eu queria contar uma coisinha muito rápida aqui para vocês. Vejam bem, eu não estou fazendo um discurso, eu estou dando um testemunho. Eu queria contar uma coisinha para vocês. Eu me recordo como se fora hoje as dificuldades para instalar a universidade. Eu estou lá desde 1973. Aliás, estava lá, passei 33 anos ali dentro, com muita alegria, todo dia dando aula, mas todo dia com muita alegria. E lá eu ensinava pela manhã o curso de engenharia, que foi um dos primeiros cursos, era engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, e tinha uma outra aí que depois acabou, que eu não me lembro agora o nome. E então, tinha que fazer muito rápido as coisas lá,
eu assisti, eu chegava bem cedo, assisti o senhor Edson Queiroz, juntamente com o mestre de obras, que não me ocorre o nome dele aqui agora, empurrando um carrinho com aqueles tijolos de cimento para correr, para fazer o CCT rapidamente para dar aula. Esse é Edson Queiroz. É a mesma coisa que conta aqui o Salmito. Isso eu assisti várias manhãs. Então, gente, o deputado Romeu, quero felicitá-lo e agradecer pela emoção que eu estou sentindo aqui agora, por esse testemunho que eu estou dando. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e aos deputados signatários. Estou vendo meu grande querido amor ali, o deputado de Assis. Mas, gente, é amor de amizade, viu? Porque meu marido está em casa. Então, eu gostaria de dizer da minha alegria desta tarde de hoje, a minha alegria de estar homenageando para a eternidade. Então, vocês que são netos, genros, bisnetos, servidores, amigos, gente, é uma honra homenagear Edson Queiroz. Muito obrigada. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Alesse, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará. Presidência, Romeu Aldigueri. Solicitamos aos presentes que fiquem em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Bom, me permitam, antes de encerrar, mais uma vez quebrar o protocolo, o ex-deputado dessa casa, Antônio dos Santos, que foi presidente dessa casa em 81, 82, quer dar um testemunho sobre Edson Queiroz, por favor. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Senhor presidente, eu pedi a Vossa Excelência 3 minutos e não passarei desse tempo. A vida prega peças na gente e a gente não esquece. Quando eu fui presidente desta casa, senhor presidente, meu querido Edson Neto, mesa diretora, eu assumi o governo do Estado. Viajou o governador, viajou o vice-governador,
e eu, como presidente da Assembleia, assumi o governo do Estado. Veja a peça que a vida faz com a gente. Nesse dia, saiu o primeiro número do Jornal Diário do Nordeste, para que Vossa Excelência, senhor presidente, e ilustre público, vejam como essa casa tem a ver com a vida do Diário do Nordeste e do Edson Queiroz. A primeira página estou eu lá, cabelo preto, caneta na mão, primeira página do Diário do Nordeste, do primeiro número do Diário do Nordeste. Presidente da Assembleia assume o governo do Estado. Minha madrinha querida, a sua avó, a avó de vocês, sogra, mãe, fez um quadro e me mandou lá para casa. Esse eu tenho guardado na minha casa e no meu coração. Eu não sei como lhe agradecer a Vossa Excelência, presidente Romeu Aldigueri, por essa oportunidade. Se eu não dissesse isso a vocês, eu não conseguiria dormir hoje. Vou dormir feliz, presidente, graças a Vossa Excelência. Não passei dos 3 minutos. Muito obrigado. Encerra aí, o senhor pode encerrar. Com a palavra, doutor Igor Queiroz Barroso. Sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Alesse 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará. Senhor presidente, eu queria agradecer, se ele não usou os 3 minutos, eu vou usar 1 minuto só. É incrível a história desse garoto que sai lá de Cascavel, nessa situação precária, que foi falada, e realiza todos esses sonhos. Mas esse sonho foi acabado em 1982, quando eu tinha 10 anos. E se esse sonho continuou, ele só continuou por causa da força de uma pessoa, a nossa matriarca, Yolanda Queiroz. Foi pelo empenho dessa mulher que hoje eu celebro em mim, e eu acredito que em todos os nossos familiares, os valores da união pela família e o compromisso pelo trabalho. Muito obrigado, presidente. Agradeço honrosamente a presença de todos e de todas. Declaro encerrada a presente sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Tenhamos todos uma excelente noite. Convidamos a todos os familiares para irem ao centro do plenário, junto com os deputados, a nossa primeira-dama, Tainá Marinho, e o presidente desta casa, Romeu Aldigueri, para o registro oficial da sessão solene. Convidamos todos os familiares, junto com os deputados, a nossa primeira-dama, Tainá Marinho, e o presidente desta casa, Romeu Aldigueri, para o registro oficial da sessão solene em alusão ao centenário de nascimento de Edson Queiroz. Bem-vindo à Universidade de Fortaleza, lugar onde a jornada do conhecimento transcende fronteiras. Somos pontos de encontro do local com o global. Somos a Unifor. Nossa história começa em 1973, com o propósito grandioso do visionário Edson Queiroz: fazer nascer uma universidade para expandir o ensino superior no Ceará. Hoje, temos um campus de 627 mil metros quadrados, com cursos de graduação presencial e EAD. As aulas acontecem em laboratórios e ambientes exclusivos,
com matrizes atualizadas que garantem aos alunos competências de vida essenciais ao profissional contemporâneo. São 1.100 professores, a maioria mestres e doutores. Os cursos são distribuídos em 4 centros de ciências: jurídicas, tecnológicas, gestão e comunicação e saúde. A Unifor também oferta cursos de pós-graduação lato sensu, com MBAs e especializações, além de stricto sensu com mestrados e doutorados reconhecidos nacionalmente pela excelência. Somos mais do que ensino, pesquisa e extensão. Somos um hub de inovação. Empresas de renome se unem a nós, formando um ecossistema de pesquisa. O Parque Tecnológico, instalado dentro do campus, cria soluções que beneficiam toda a sociedade. Na Unifor, a extensão já está no currículo da graduação. A troca de conhecimentos com a comunidade se dá em projetos artísticos, esportivos e de responsabilidade socioambiental. A Escola Yolanda Queiroz, por meio do ensino gratuito, já transformou o destino de mais de 16.000 crianças, somando-se ao conjunto de valiosas iniciativas que tornam o campus um potente aliado da inclusão no estado do Ceará. O compromisso com a excelência nos levou a ser reconhecidos como uma das melhores universidades do Brasil, regularmente presentes nos mais renomados rankings internacionais. Milhares de alunos e egressos testemunham: ensinar e aprender com excelência é o que fazemos de melhor na Universidade de Fortaleza. Somos um farol de conhecimento, unindo gerações em uma jornada de descoberta contínua. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo.